É muito importante que a gente saiba respeitar o processo de livre-arbítrio das outras pessoas, onde muitas vezes elas fazem algumas escolhas que a gente não concorda, mas mais importante do que respeitar o livre-arbítrio da pessoa em si é respeitar o livre-arbítrio do espírito, é respeitar o livre-arbítrio da lição que tem ali por trás, do projeto que tem ali por trás daquilo que a pessoa está passando. Em muitos momentos na nossa vida, a gente vai sentir que a gente tem a obrigação de tirar algumas pessoas de situações problemáticas, de tirar a pessoa ali do buraco, do fundo do poço. E se essa pessoa é, por exemplo, menor de idade, um filho seu, é claro que você vai ter que se mover para fazer esse resgate, né, para ajudar essa pessoa. Se a pessoa, por algum acaso, por alguma situação, não tem mais o seu próprio poder de escolha, está passando por algum tipo de surto, ou está em algum caminho que realmente ela não tem mais essa consciência, esse poder de escolha, né? Ela está às vezes num processo de surto muito grande, um processo de dependência muito grande, aí sim às vezes a gente vai ter que intervir. Mas se a pessoa ela tem a possibilidade de escolha, a gente tem que, antes mesmo de respeitar o que a pessoa em si está falando, a gente tem que respeitar o que aquela situação está trazendo como lição para aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente tem até a boa intenção de ajudar o outro, só que a gente não percebe que se a gente ir ali e atrapalhar e interferir no processo e atrapalhar como as coisas estão andando, e ao contrário de respeitar aquilo que a pessoa está passando, a gente começar a modificar as coisas e falar o que ela deve ou não fazer e começar a mobilizar aquela pessoa, a gente não entende que a gente vai estar vivendo aquela situação pelaquela pessoa, que não é aquela pessoa que está fazendo o próprio movimento, a gente está obrigando a pessoa a fazer um movimento. Então, ela pode até fazer tudo que ela precisaria para resolver aquela pendência, resolver aquela situação, para ela sair daquela situação, mas ela não vai estar aprendendo, não vai estar trazendo para a consciência, para a experiência dela. Então, para ela, se ela não aprendeu a sair do próprio poço, do próprio buraco, com suas próprias forças, é muito fácil com que no momento seguinte ela se jogue no buraco novamente. Então, a gente precisa ter muito respeito em relação ao processo que cada um está passando. E às vezes, por maior que seja a nossa boa intenção, a gente precisa deixar algumas pessoas passando pelos seus processos, decidindo as coisas por si próprias, deixando essa decisão para essas pessoas, para que elas consigam ter o aprendizado que elas precisam ter. Porque às vezes, a primeiro momento, parece que é muito positivo a gente ir lá e ajudar aquela pessoa. Mas talvez a gente esteja se equivocando no que é uma ajuda e no que é uma intromissão. Ajuda é você estar ali disposto para fazer a sua parte, para ajudar aquela pessoa fazendo a parte dela. Então você não vai fazer a parte da pessoa, você vai fazer uma parte para que a própria pessoa faça a parte dela. E isso é ajudar. Se intrometer é você pegar a função, a parte da outra pessoa, e você tomar aquela função, tomar aquela parte. E você dizer, olha, você não precisa fazer isso porque eu vou fazer por você. Só que eu já aprendi. Aquela situação eu já passei. Então eu não preciso daquele aprendizado. Se eu precisasse, aquela situação estava passando na minha vida, entende? Mas aquela pessoa não passou, aquela pessoa não aprendeu. Então, quando a gente está falando de uma questão mais filosófica, existencial, espiritual, a gente tem que entender que a pessoa está passando por uma situação, porque existe algo naquela situação que ela tem que aprender. Assim como as situações que a gente passa, a gente precisa entender o porquê que a gente está passando, porque algum motivo tem, algum aprendizado, a gente tem que aprender alguma coisa, perceber alguma coisa, mudar a nossa postura em algum ajuste, né, com algum ajuste. Porque tem algo ali pra gente aprender. E aí se eu tomo o lugar daquela pessoa, se eu, em vez de ser um ajudante ali pra pessoa, eu ajo como um protagonista da vida da outra pessoa, não da minha, mas da outra pessoa, ou seja, eu ocupo um espaço que não é meu, eu estou mais atrapalhando do que ajudando a pessoa. Porque do plano físico a gente vai falar, mas a pessoa resolveu esse problema, então não tem mais um problema a menos, então eu ajudei ela. Só que do plano de vista de evolução,
de percepção, de expansão de consciência, do espírito, você está tirando a oportunidade da pessoa aprender. Uma oportunidade, uma situação que muitas vezes a própria pessoa pediu. A própria pessoa necessita. Então foi a pessoa que pediu para aquilo acontecer, mas aí às vezes a gente acha que a gente está ajudando quando a gente intromete. Então, se intromete, né? E acaba ocupando espaços que não são nossos. Então a gente tem que saber ter muito tato ali para saber até onde eu posso ajudar a outra pessoa. Que ajudar a outra pessoa não necessariamente é fazer com que ela faça aquilo que eu quero, mas é ajudar ela a perceber o que ela precisa fazer, o que ela tem que fazer na vida dela, na história dela. Não o que eu acho que é certo, mas o que é certo para a vida dela, para a existência dela, para o aprendizado dela. E tirar um pouco desse egoísmo de achar que eu sei tudo, de que eu sei o que é melhor para a vida do outro, de que eu resolvo tudo da vida do outro e que o outro não tem capacidade. Todos nós temos capacidade. Então você agir através de uma pena e você colocar o outro lá embaixo, dizendo que ele não sabe lidar com essa situação, é você tirar a oportunidade dele muscular a consciência, dele aprender. Então, em vez de você ficar ali dando desmotivadas naquela pessoa e se intrometendo em espaços que não são seus, com o pretexto de que aquela pessoa talvez não possa arcar com aquilo sozinha. Eu não digo sozinha no sentido de que você tem que largar ela, não pode dar nenhum tipo de ajuda, mas estou dizendo no sentido de que você vai ajudar nos pontos onde não é algo que ela necessita fazer por ela mesma. Então, se por exemplo, ela está passando por um momento de desemprego, você pode mostrar as vagas para ela, você pode de repente ajudar ela a entregar currículo num local, você pode ajudar ela. Mas entende que o processo do empenho dela de procurar um emprego, por exemplo, o empenho dela de ir à entrevista, procurar se preparar psicologicamente para ter uma boa entrevista, o processo de no período de teste que ela tem numa empresa, ela dá o seu melhor, isso é uma coisa que não te cabe. E aí se você fica se intrometendo, você está se intrometendo no processo de experiência, de evolução de uma outra pessoa. Estou usando isso só como exemplo. Mas só pra gente entender que às vezes tem coisas que eu não posso fazer pelos outros, por maior que seja a minha boa vontade. E por maior que seja a minha boa vontade, pela boa vontade, principalmente, por querer ajudar a outra pessoa, tem coisas que eu não posso fazer. Tem decisões que eu não posso tomar pela pessoa, que a pessoa tem que tomar para ela mesma, para que ela tenha o aprendizado que ela precisa, que ela necessita ter, que ela pediu para ter, antes mesmo de chegar aqui na matéria. Então a gente percebe que essa questão de ajudar o outro é ajudar o outro a se tornar aquilo que ele precisa no projeto de vida, na existência, no sentido naquilo que ele precisa aprender. E não ajudar o outro a ser igual a mim, não ajudar o outro a fazer as coisas igual a mim, não achar que o outro tem que seguir a minha própria régua, a minha própria pauta. E aí a gente vai percebendo que em alguns momentos a gente pode lhe dar um apoio moral, pode falar, eu estou aqui para te ajudar, mas só você pode fazer o tratamento, só você pode fazer, tomar essa decisão, só você pode decidir o que é melhor para você. Eu posso te apoiar, mas eu não posso tomar essa decisão por você. E a gente vai respeitando o livre-arbítrio da outra pessoa, tanto numa questão física, mas também numa questão mais profunda, mais existencial, mais espiritual.